Boa tarde, pessoal. Vamos começar falando do Counting Sort, que foi o tema da nossa última aula, porque ele vai ser essencial, ele está no coração ali do Radix, tá? que é o método que a gente vai focar na aula de hoje. E quando ele vai aparecer um pouquinho diferente do que a gente viu. E daí ele pode não ser tão facilmente reconhecível, então eu quero mostrar para vocês o porquê dessa diferença. Então, rapidamente, eu vou colocar um pseudocódigo para o Counting Sort aqui, lembrando vocês, né, do conceito dele. O Counting Sort faz ordenação por contagem, e a versão que eu apresentei para vocês em particular, o lance dele, né, acho que a versão mais tradicional dele é contar o número de predecessores, o número de elementos que vem antes de um certo valor, porque daí você sabe onde posicionar cada um. Então, é esse o propósito dele. Eu recebo aqui um vetor V de tamanho n, né, então um vetorzinho que vai de 0 a n-1, e um inteiro r, tá? E a garantia, o Counting Sort é um algoritmo de ordenação muito eficiente, mas só nessa condição aqui, que é os elementos estão entre 0 e r-1, tá? Para um r que não é muito grande, tá? Então ele é muito bom em ordenar vetores de inteiros pequenos, falando de modo mais abrangente. E daí, como que foi o Counting Sort que eu mostrei para vocês? Olha, eu tinha um vetor ocorrências aqui, né, um vetor occurs. Eu não vou me furtar do malloc, tá, para conseguir focar onde está a diferença. Então, eu vou ter que alocar um vetor de ocorrências e um vetor de predecessores. São duas coisas que eu tenho ali que alocar. Também vou ter um vetor auxiliar, a gente já vai falar mais deles. Mas eu começo fazendo o quê? O Counting Sort tem etapas muito bem definidas, né? Então, eu vou começar zerando o meu vetor de ocorrências, tá? Então, para um certo valor val de 0 até menor do que r, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o número de ocorrências de todo mundo começa, occurs val aqui, igual a 0. Então aqui eu só estou zerando o vetor de ocorrências. Na sequência, eu vou pegar o número de ocorrências dos elementos, eu vou fazer essa contagem, tá? Então, justificando o nome do algoritmo, vou contar os elementos. Então, para i variando de 0, i menor do que n, i mais, o que eu faço é colocar dentro de occurs, na posição indicada por vi, um incremento. Isso aqui é super importante, essa parte, e ela não é a mais intuitiva. Então, lembrando vocês, o que eu estou fazendo é usando usando os valores do vetor original como índices do vetor occurs. Então, o vetor occurs está no range lá de 0 a r-1, que é o range em que os valores têm que estar, e daí eu estou contando quantas ocorrências de cada elemento. Feito isso, eu comentei já com vocês, mas o que eu quero de verdade é o número de predecessores, não é o número de ocorrências, é o número de ocorrências de quem vem antes de mim, né? E daí como que eu vou calcular isso? O que eu faço é que eu coloco aqui, olha, pred, na posição 0, recebe 0, o que faz sentido, né? O 0 é o menor elemento que pode estar presente no V. Todo valor em V está entre 0 e r-1. Então, o 0 é o menor elemento que pode estar presente. Quantos predecessores ele pode ter? Eu não preciso nem olhar o V. Eu já sei que são 0. Não pode ter ninguém menor do que ele, porque eu não aceito valores fora dessa faixa. Agora, feito isso, eu vou ter aqui, eu vou percorrer os valores aqui, então, para val igual a 1, val menor do que r, val mais, aqui que está a sacada, é fazer o número de predecessores de val igual ao número de predecessores de val menos 1, faz muito sentido, né? Se tem 10 caras precedendo o valor antes de mim, esses 10 caras também vão preceder a mim, né? Eu sou maior do que ele, do que o val menos 1, então esse cara tem que estar no jogo, e mais o número de ocorrências do próprio val menos 1. Então daí vem aqui occurs de val menos 1. Depois que esse laço aqui, né, foi executado, eu tenho o número de ocorrência certinho.
Tá? Executado esse laço, eu sei o número de ocorrências, perdão, depois desse aqui eu já sei o número de ocorrências, depois desse aqui eu sei o número de predecessores de cada valor, tá? Eu sei quantos valores precedem cada um, e daí eu posso ir para a parte final, em que eu vou percorrer o vetor v, então para i igual a 0 e menor do que n, i mais, o que eu faço é que para cada elemento de v, eu pego ele como sendo um valor, então eu vou colocar aqui val recebe, ocorre pred val, falei besteira, desculpa, val recebe vi, né, eu pego esse valor, e daí eu vou colocar esse elemento que eu estou apontando nesse momento na posição que o predecessor me indica. Então eu vou colocar aqui num vetor auxiliar, tá? Na posição pred val vai receber o VI. E além disso eu tenho que incrementar o valor do predecessor, o pred val aqui, porque se tiver um outro elemento com o mesmo valor, ele tem que ir para a próxima posição, senão eu fico sobrescrevendo. Então é por isso que eu venho aqui pred na posição val mais. Depois eu ainda preciso copiar de volta, tá? Porque eu estou copiando para o aux aqui. Eu estou colocando no aux, no final disso o aux vai estar ordenado, beleza, mas eu tenho que copiar de volta para o v. O aux é meu auxiliar, mas eu vou me furtar por falta de espaço e também porque é uma coisa mais braçal, né? Um laço só para finalizar ali. As partes importantes estão todas, mais importantes estão todas aí. Tá legal. E aí, o que eu falei que vai ter algo um pouco diferente, né? Deixa eu escrever aqui, só para não deixar faltando, né? Copiar aux para v, tá? Só para não esquecer. Então, o que eu disse que vai ter de diferente nesse algoritmo? Na versão que a gente vai ver. Aqui a gente está usando três vetores auxiliares. Um é o aux, não vamos ter como escapar disso, vamos ter que precisar de um aux mesmo. Outro é o occurs, que guarda o número de ocorrências, e outro é o pred, que guarda o número de predecessores. O que a gente vai fazer de diferente agora é que eu vou mostrar para vocês uma versão que só usa um desses vetores, e não ambos. Tá? E ela é meio esquisita. Para falar o mínimo, assim, depois que você entende por que faz sentido, eu acho que a gente vai chegar lá no ponto de fazer sentido, mas a princípio ela fica mais misteriosa, ela fica menos clara. E eu vou destacar onde que ela faz as mudanças e por quê. Então vamos lá, a primeira coisa que ela muda, que é meio esquisitinho, é que isso aqui, ó, na hora que eu estou calculando as ocorrências, ela não guarda desse jeito. Na verdade ela nem usa o occurs. Ela vai usar o vetor pred, só que na posição vi mais 1, que ela vai incrementar. Então vejam que interessante. Olhem só para esse laço aqui por um instante, para entender o que está acontecendo. Eu estou percorrendo o vetor v, né, variando i de 0 até n-1, percorrendo o vetor v, eu detecto que tem um valor v, na posição i tem um valor vi, eu encontrei esse valor lá. Eu incremento a posição vi mais 1, quer dizer, no vetor predecessor, na posição vi mais 1, vai estar guardado o número de ocorrências do vi. Então, tá sempre deslocado ali, né? Uma certa posição do vetor pred está me falando sobre o número de ocorrências do cara que tem índice 1 a menos do que o meu. Eu desloquei de uma posição. É um detalhe super técnico, vai fazer todo sentido em instantes, mas realmente é um detalhe bem técnico aqui. E por que isso? Para eu não precisar do occurs, porque quando eu chego aqui, olhem para para esse passo aqui, né? Pred val igual a pred val menos 1 mais occurs val. O que esse algoritmo vai fazer? Ele, ao invés de fazer isso, eu vou riscar isso aqui, tentando não deixar totalmente ilegível, porque eu quero comparar depois. O que ele vai fazer é pred val recebe aliás, deixa eu rabiscar aqui, não vai ficar muito confuso para vocês lerem lá.
no lugar dessa linha o que a gente vai ter é pred na posição val mais igual pred de val menos 1. Então, e daí, basicamente, acabou. Os dois algoritmos são iguais a partir desse ponto. Observem que a gente sai daqui de não ter o OCORS. Eu nunca mais estou usando o OCORS, né? Porque aliás, desculpa. Aqui eu teria que zerar, tá? Eu teria que zerar esse cara. E aqui eu iria até o R. Vai ter esse detalhe que o pred ele vai uma posição a mais. Tá? Detalhe técnico, consequência disso aqui. Eu quero que vocês entendam primeiro os rostinhos, assim, por que eu estou fazendo essas mudanças. Então, olhem só, eu não tenho mais o OCORS nessa versão. Eu só vou trabalhar com o pred e o que vai acontecer é que o vetor predecessor ele muda a semântica dele no meio do algoritmo. Tá? Olhem juntos comigo aqui. Ó. Nesse momento em que eu tenho pred val recebe 0, né, ele realmente só substituir aqui, só mudou o nome, esse cara está todo zerado. Ele está guardando o número de ocorrências antes de eu calcular, como o OCORS guardava. Tá? Então o pred está fazendo a mesma coisa que o OCORS. A função dele é a mesma, só o nome que mudou. Nesse momento aqui, eu não uso mais o OCORS, mas para cada valor VI que eu encontro, na posição VI mais 1 eu incremento. Então o pred está guardando o número de ocorrências de cada elemento. Só que deslocado de 1. Né? Na posição K ele guarda o número de ocorrências do K menos 1. Está deslocado. Que é bem estranho, mas já vai fazer sentido. Mas até aqui o pred não está fazendo nada de diferente. Ele está guardando o número de ocorrências só com essa esquisitice. Nesse momento aqui, o pred val recebe mais igual ao pred val menos 1, eu vou afirmar para vocês que a semântica que ele está fazendo é exatamente a mesma disso aqui. Tá? E como que ele consegue isso com um vetor a menos? Deixa eu fazer um desenho para a gente fechar essa questão aqui. Ó. Como que o pred brinca aqui? Ó. Esse é o vetor pred. Imagina que isso é o vetor pred depois que passou por esse laço aqui. Então ele tem as ocorrências guardadas e tudo mais. Daí eu vou andando com o val aqui. E eu vou destacar, olha, imagina o momento em que o val está nessa posição. Esse é o índice val. Essa parte do vetor já foi processado, porque o val começa pequeno e vai incrementando. O que eu vou afirmar para vocês é, esse pedaço aqui do vetor, ele já está guardando o número de predecessores de cada valor. Esse pedaço ainda guarda o número de ocorrências, ainda é reflexo desse primeiro laço. E para convencer vocês de que isso realmente está acontecendo, observem o que essa instrução aqui faz com a posição atual, né? Com a posição que vai ser trabalhada agora. Ó. Quando eu falo que pred val vai receber mais igual ao pred val menos 1, o que eu estou falando é que essa posição pred val vai receber, vou colocar em branco aqui, ó, ela vai receber o valor que ela tinha, mais o valor de pred val menos 1. É isso que essa forma compacta está dizendo, certo? Só que, conceitualmente, existe, entre aspas, um racha no vetor aqui entre o valor do pred val e do pred val menos 1. O pred val nada mais é do que o número de ocorrências de val menos 1 em V. Lembra? Foi o que eu falei para vocês aqui, olha. Como eu guardo, né, cada vez que eu encontro um valor VI, na posição VI mais 1, eu incremento 1, quem que é o pred val, né, que ainda não foi transformado, ainda não foi modificado por esse laço? Ele está me dizendo o número de ocorrências do val menos 1, do valor que o precede. Tudo bem? E quem que é o pred val menos 1? Esse já foi modificado. Ele é o número de predecessores do val menos 1. Tá? Então, essa soma aqui, né, esse cara aqui, somar com isso, né, receber isso aqui, é equivalente a essa atribuição, né, pred val mais pred val menos 1, tem a mesma semântica de pred val recebe pred val menos 1, ó, o mesmo cara está lá,
somado com o número de ocorrências do val menos 1, que por acaso, obviamente não é por acaso, foi por causa disso aqui, está guardado já na posição dele. Então, eu nunca precisei de um ocorrências à parte, de um vetor ocorrências à parte, porque a informação que eu precisava do ocorrências, eu já guardei no pred, deslocado de uma posição. Notem que eu estou destruindo essa informação, né? Porque quando eu faço essa soma, o número de ocorrências eu já não sei mais. Ela foi perdida porque já está compilada aqui na soma. Mas eu nunca mais vou precisar dela. Eu só precisava do número de ocorrências do val menos 1 uma vez, para saber quem era o número de predecessores do val. Daí eu uso ele e substituo. Tá? Então, a brincadeira é essa aqui, né? Esse cara aqui, ele vai ser o valor dele mais o valor do cara que o precedia aqui. Só que isso aqui tem exatamente a mesma semântica de antes, que a gente já tinha visto. Com isso eu economizo um pouco de memória. Ainda vou precisar de 2 vetores auxiliares, mas pelo menos são 2, não são 3. Tá? A eficiência de memória não cai assintoticamente, porque eu ainda dependo do aux e do pred, mas reduz um pouco o gasto de memória e fica mais eficiente o algoritmo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui não foi só para fechar da última aula, porque isso estaria no finzinho da última aula se eu tivesse conseguido chegar lá, mas para mim é mais importante que vocês entendam esse cara, né? Depois de explicar tudo isso, falando, não, é mais importante que entendam esse cara, que a semântica dele é mais simples, é mais clara e tal. O ponto é que o Radix-Sort usa essa versão, a implementação que eu tenho usa essa versão. Então, quando a gente for ver ela, eu quero que vocês entendam que é o Counting Sort, só com essa idiosincrasia aqui. Tá bom? Pode perguntar. Se em vez de usar um vetor auxiliar, ele usasse, fizesse uma troca no próprio vetor, poderia ser mais eficiente? Não dá. Ou ele não dá porque, olha só, é uma boa pergunta. Ó. O que acontece? Olha onde eu estou usando o vetor auxiliar. Eu estou usando ele dentro desse laço para fazer uma atribuição para a posição pré-val. Né, para a posição indicada pelo número de predecessores daquele valor. Tudo bem? Ah, tá. Só que eu estou percorrendo o cara de 0 a n. Então, eu iria corrompendo valores que eu ainda não tinha copiado. Né? Porque a ordem que eu pego os valores é assim. Mas as posições que eu vou corromper, elas são todas espalhadas. Tá? Então, por isso, é um algoritmo, assim como o merge sort, né, na rotina de intercalação, eu preciso do auxiliar, não dá para economizar aquele algo que eu não tenho o que fazer, porque senão eu corrompo o valor, o elemento que eu estou trabalhando. Beleza, pessoal? Tá? Então vamos entrar no assunto da aula de hoje. E a gente deve ver... Só me achar aqui, perdão. E a gente deve rever esse cara vendo ele sendo aplicado. Deixa eu fazer só mais uma observação, perdão. Vou até usar outra cor aqui. Observem a importância disso aqui, ó. Esse cara aqui é a chave do valor. Esse cara que está sendo copiado é o valor. Por acaso, aqui eles são o mesmo, mas a gente vai ver que nem sempre, tá? E na nossa aplicação mesmo, isso vai acontecer, vai mostrar essa nuance pra gente.